Olá, queridas, sejam muito bem-vindas a mais uma edição do nosso Coffee Time. Que bom estarmos novamente com vocês no seu lar, na sua casa, aonde você estiver nos ouvindo, seja grandemente abençoada. E nós estamos aqui ao vivo no culto de mulheres da Comunhão Cristã Aba e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série As Mulheres da Bíblia. Foram mulheres maravilhosas até agora e hoje não vai ser diferente. Só que hoje nós vamos começar de uma forma um pouco diferente para falarmos dessa mulher maravilhosa. Nós vamos começar com um panorama bíblico do Velho Testamento. Uau, então essa mulher está lá no Velho Testamento, para a gente dar uma pista. Essa mulher está no Velho Testamento, em uma parte do Velho Testamento. Então vocês lembram, no Velho Testamento, na criação. O que aconteceu na criação? A criação, Rose, claro, a formação foi a criação. Então foi feito céu, terra, separação da água, da terra, o céu para cima, os luminares, o sol, a lua, os animais, as plantas, as árvores, todas essas coisas. Foi feita a criação. O homem, a mulher. O homem, principalmente o homem e principalmente a mulher. Da qual nós estamos falando. Mas esses homens estavam ali, esse homem e essa mulher, tudo ótimo, maravilhoso, andando com Deus, até o dia que o capeta resolve atentá-los. A mulher. Né? E a mulher cai no pecado. O homem, vendo isso, por amor a ela, fala assim: a culpa é minha. E eles pecam. E os dois pecaram. E foram expulsos. Saem dali, vão tendo a vida deles, vivendo a vidinha deles, vão vendo as vidinhas deles, crescem, morrem. Né? Tem filhos, de repente, tem netos, tem bisnetos e vai. Porque daí nós chegamos no dilúvio. E Deus viu que a terra estava ficando feia de novo. Maldade. A maldade, a crueldade, e Deus envia um dilúvio. Noé ficou encarregado de formar uma arca, onde se salvaram apenas a família dele, Noé, sua esposa e suas... quantas pessoas? Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. As 3 noras. 8 pessoas. Apenas 8 pessoas se salvaram. E uma espécie de cada animal, né? E uma espécie de cada animal. Foram entrando na arca. A Ali já quer ir profundo na arca de Noé. Pousou essa arca. Andou boiando por... Eu não lembro mais. 40 noites? Por causa da chuva. Esse foi o período de chuvas. Mas ela ficou boiando por quase 360 dias. Eu não lembro bem. Eu também não me aprofundei tanto. Eu só quero fazer... né? Aí a arca se assentou num local lá, eles saíram, começaram a povoar novamente, começou a crescer aquele povo novamente, e um dia eles, nós vamos construir uma torre, né? E todos falavam a mesma língua, nós vamos construir uma torre e vamos chegar perto de Deus. Deus, olhando aquilo, falou: não, eles não podem fazer essas coisas. E ali surgiu as línguas. Cada um começou a falar numa língua, as línguas estrangeiras. Passado esse tempo, eles foram... Já entrou em Moisés, olha que maravilha. Passado esse tempo, eles foram aprisionados, estavam todos no Egito, já todos presos. Se levanta Moisés e começa a tirá-los dali. Moisés tira, saíram. 2.000 pessoas saindo do Egito, caminhando no deserto e indo, algo que levaria poucos tempos, eles levaram 40 anos para fazer, ficaram girando lá. Moisés andou com eles, Moisés e Josué. Quando Moisés morre, Josué assume. Com Josué eles repartem as tribos, ficam 12 tribos, está quase começando a nossa história, 12 tribos. Dessas 12 tribos se assentam, cada uma no seu lugar, foi direcionado o local dessa, cada um tinha o seu lugar. Se assentam nesses lugares, é a criação de Israel. Não sei porque eles estavam peregrinos aqui, pula isso.
veio o período de juízes. O período de juízes foi assim. Então, o primeiro dos juízes foi Moisés. O segundo dos juízes foi Josué, que assumiu. E eles começavam a liderar esse povo que andava ali. De que forma? Tinha os juízes. Então, era uma pessoa que se levantava e guiava o povo. O povo vinha e perguntava, e agora, o que eu faço? Olha essa situação, o fulano matou o fulano. O que nós fazemos? E os juízes, vão fazer desse jeito, dessa maneira, a lei é assim, a lei vai ser dessa forma, dessa maneira. Então, os juízes eram pessoas capacitadas pelo Espírito Santo. Olha, eu gostei dessa definição que eu achei daí aqui, Aqui, Juízes, cadê? Os juízes eram pessoas cheias do Espírito Santo que, em épocas de emergência nacional, conduziam o povo à guerra e, depois de libertá-los da opressão estrangeira, continuavam dirigindo os destinos da nação na paz. Exerciam a função de magistrados, militares e civis. Então, os juízes naquela época eram maravilhosos. Então, o primeiro foi... Posso fechar aqui? Fecha, obrigada. O primeiro, então, foi Moisés. Quem mesmo? Moisés. Josué. Depois nós tivemos Otoniel, nunca ouvimos falar, vocês não sabem. Eude, também vocês nunca ouviram falar. Sangar, vocês também nunca ouviram falar. E agora, uma mulher. Então, lembre-se que juízes eram pessoas escolhidas pelo Espírito Santo para governar, para liderar. E elas diziam, faça assim, não faça assim. E agora vem uma mulher. Para ser chefe de guerra, inclusive, né? Para ser chefe de guerra. Que maravilhoso. Então, e hoje nós vamos falar sobre Débora. Uma juíza que atendia, tinha seu consultório, tinha seu escritório embaixo de uma palmeira. Atendia ao ar livre. Né? E essa Débora, o que significa Débora mesmo? Abelha. Que nós vimos? Abelha. Não sei qual o significado, mas ela devia dar umas ferroadas. Diligente. Diligente? Eu já pensei que aquele olho de abelha. Eram umas ferroadas assim. Que vê com os olhos de Deus as coisas. Procura aquilo que há de bom. Que maravilha. Olha que definição melhor, bem melhor. Abelha. Débora, abelha. Uma juíza e profetiza. Era uma mulher que ouvia a voz de Deus. Ela sabia o que Deus queria. E, por ser mulher, alcançou um cargo maravilhoso, né? Lembram da história de que mulheres naquela época não tinham valor? Não tinham voz? Não tinham voz. Mas já vemos aqui Deus olhando para a mulher. Vemos aqui Deus olhando e falando, eu posso te usar. Eu posso te usar. E daí aqui começa a minha mensagem. Hoje somos chamados para libertar. Da mesma forma que Débora foi chamada, da mesma forma que Débora voltou a visão de Deus para ela, Deus volta a visão dele para cada uma de vocês. Amém. Cada uma de vocês, que estão me ouvindo também, foram chamadas. Foram capacitadas, Juízes eram pessoas cheias do Espírito Santo, que em épocas de emergência nacional conduziam o povo à guerra. E depois de libertá-los da opressão estrangeira, continuavam dirigindo os destinos da nação em paz. Então, são pessoas, nós somos pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para solucionar problemas. Você tem uma capacidade, da mesma forma que Débora tinha, você tem o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo. Então nós fomos chamadas como juízes para levar liberdade, para trazer liberdade, para trazer paz, para trazer alegria. E nós como guerreiras, nós vamos ver aqui em Débora também, como guerreiras nós lutamos, nós brigamos. Aprendemos agora há pouco, que uma mãe, ela ora. E quando uma mãe ora, a oração é forte, como dizem, né? Forte. Então,
A mãe, quando ora, a mulher, quando ora, a oração é respondida. Amém. E essa Débora fez isso. Ela foi olhada por Deus, foi escolhida por Deus. Você foi olhada por Deus, você foi olhada por Deus e foi escolhida por Deus. Você Amém. tem dentro de você o Espírito Amém. Santo e você pode mudar as situações. Amém. Débora aqui mudou a situação dessa nação, da mesma forma que os outros juízes mudavam a situação. Nessa época, o povo se desviava de Deus, Deus continuava no lugar, mas o povo, essa história de Deus, e saíam debaixo da proteção de Deus, e andavam por aqui, fazendo coisas erradas, fazendo coisas tristes, fazendo coisas que não agradavam a Deus, e eles mesmos entravam em maldição, e eles se perdiam, e de repente eles caíam em si. Isso nós chamamos de arrependimento. E eles caíam em si, e vinha a conversão, eles se convertiam, nós vamos voltar para Deus. E eles voltavam para Deus, Deus abençoava, eles cresciam, frutificavam, eles prosperavam e eles tinham paz. Então no período de juízes, eles tinham 20 anos de paz, 40 anos de paz, 60 anos de paz, 80 anos de paz. Mas de repente dava louca neles. Faziam tudo errado de novo. Eles saíam de baixo de novo e começavam a errar. E os juízes vinham para colocar eles nos lugares. E vinham e colocavam, aconselhavam, iam falando o que tinha que fazer. E essa Débora, então, escolhida, abelha, profetisa, que tinha seu escritório ali debaixo daquela palmeira, foi uma dessas mulheres. Maravilhosa. Isso que você falou, né? Que nós temos isso que Débora tinha, né? Fomos escolhidas pelo Espírito Santo. A gente percebe, como o pastor Pio sempre gosta de nos lembrar, né? Que a Bíblia é um livro compacto. Então, todas as palavras que estão lá são relevantes e importantes, né? E ela mostra para nós, né? Quando a Bíblia descreve que além de juiz, ela era profetisa. Né? Deixa essa palavra, claro. Ela mostra que ela é uma figura nossa hoje. Sim. Da igreja, porque é só a partir de Cristo Jesus que nós temos essa posição de reis e sacerdotes. E Débora já exerceu essa posição lá no Velho Testamento, quando o rei era rei e sacerdote era sacerdote. A diferença é que Débora, quando o Espírito Santo vinha sobre ela, ela profetizava e ela aconselhava. A diferença é que agora o Espírito Santo vive em nós, faz parte. O Espírito Santo está sempre conosco. Eu gosto de uma história que uma moça, ela andava assim, sempre de preto. Né? Ela, a irmã, um pouco mais certinha, ela sempre de preto. Era uma época de uma moda chamada emo. Tinha um cabelo preto escorridinho assim, um negócio assim. E ela andava assim. E um dia ela chegou para mim e falou assim: Rose, eu entendi uma coisa. Eu falei: graças a Deus, pensei comigo. Né? Ela falou assim: eu entendi que o Espírito Santo anda comigo. Eu falei: isso, o Espírito Santo está com você. Falou: uau, o Espírito Santo está algemado comigo? Eu falei: isso mesmo. Aonde você entra, o Espírito Santo entra com você. Ela: uau. Então, essa é a diferença. Débora vinha quando o Espírito Santo descia sobre ela e ela profetizava e ela ajudava. Agora nós podemos profetizar, nós podemos ajudar todo o tempo. Jesus veio e mudou isso. A nossa situação agora é bem melhor. É bem mais... Por isso que ela é uma figura. Bem mais fácil. Não é o real, né? Isso, então é uma figura que foi olhada, nós fomos olhadas, nós fomos escolhidas, nós recebemos o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo está algemado com você. O Espírito Santo está com você. Aonde você vai, o que você faz, o que você fala, Ele está junto. Às vezes nós o arrastamos, né? Deixa comigo e vamos, Espírito Santo. Não, às vezes a gente fica para trás, né? Às vezes o Espírito Santo foi e nós ficamos. Mas a algema está ali, Ele está junto com a gente. Então, nós temos essa vantagem, é maior ainda. O sangue e o sacrifício de Jesus nos deu autoridade e fomos escolhidas. Em Juízes 2,16 fala algo maravilhoso. Uma Bíblia suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Então, viu aqui? Então, escolheu Deus juiz. Glória a Deus ali, na frente.
Hoje somos chamados e fomos escolhidos. O sangue e o sacrifício de Jesus nos deu autoridade e fomos escolhidos. João 15:16. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Escolhi a vós e vos designei para que vades e des frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém. Amém. Não só fomos escolhidas como Débora para sermos juízas, como também fomos escolhidas e recebemos o Espírito Santo e recebemos a autoridade. Recebemos a autoridade. E com essa autoridade nós podemos mudar situações. Amém. Nós podemos mudar situações da mesma forma, da mesma maneira que Débora mudou uma situação. Bem? Temos uma boa introdução, né? Foi. Para depois a gente fazer a nossa próximo ponto. Então, por aqui nós encerramos essa pequena parte. Aguardamos você na parte 2.